Abra sua Bíblia aí no carta que Pedro escreveu, a sua primeira carta, o capítulo 5, versículo 6, para falarmos sobre este tema, bênção da humilhação. Esse versículo está dentro de um contexto que o Senhor começa a falar conosco desde o versículo de número 5 sobre o assunto, mas vou destacar o versículo 6 aqui. Portanto, é uma conclusão, né? Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. 1 Pedro 5, 6. Para que Ele os exalte no tempo devido. Algumas Bíblias dizem assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo, no tempo de Deus, Ele vos exalte. Irmãos, é interessante, eu estava meditando sobre este tema, e o nosso exemplo máximo é Jesus, a ponto de ter um capítulo, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a Bíblia vai nos exortar a fazermos o que Jesus fez. Mas hoje eu tive uma experiência, porque eu estava lendo, passando pelo livro de Juízes, e algo me chamou a atenção na vida de um personagem do livro de Juízes, Baraque. Quem é Baraque? Abra a tua Bíblia lá em Juízes capítulo 4. Baraque hoje me fez pensar neste princípio da bênção da humilhação, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, Deus, sejamos exaltados. Baraque a história de Baraque, irmãos, está dentro da história de Débora, no capítulo 4 de Juízes. Se você abre a sua Bíblia ali, você vai conhecer então a história de uma das exceções que existe na palavra de Deus, que é a única juíza, a única mulher que teve uma função de cargo de juíza do povo de Deus na época dos juízes, que era Débora. A Bíblia diz que Débora levou um recado para Baraque. Vamos acompanhar aí a leitura, por favor. Depois da morte de Eude, versículo 1, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Caná, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, e habitava em Oresse-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim já tinha 900 carros de ferro, e havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, aqui vocês vão conhecer Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, Sísera, o comandante de exército de Jabim, vai atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Por que Baraque me chamou a atenção, queridos? Porque Baraque, ele se humilha aqui diante das suas limitações. E esse homem vai ser exaltado. Qual que era? Ele era uma espécie de um comandante do exército de Israel. Alguém que Deus separou ali para ser o herói daquela próxima batalha. E a história do livro de Juízes é assim, né? Muito interessante, que você vai conhecer vários juízes,
juízes famosão, tipo Sansão, né? Jefité, Gideão e Débora. Mas Baraque, irmãos, ele não teve dificuldade não. Quando ele viu, falou, esse negócio, ele disse para Débora, falou, Débora, tudo bem, você é uma profetisa, você está dizendo é Deus, mas se você não for, eu não vou. É interessante que o que me chamou a atenção em Baraque é o seguinte, ele poderia simplesmente esconder isso, mas não, ele se humilha diante daquela mulher, de um tempo difícil, né, para isso, um judeu se humilhar diante de uma mulher, e é interessante, queridos, de que ele tinha seguinte raciocínio, o importante não é a minha honra, o importante é a vitória do povo de Deus. Baraque me traz essa lição assim, mesmo Débora me falou, tudo bem, eu vou com você, mas você não vai receber nenhuma honra por isso. Ele falou, para mim tanto faz, eu não estou querendo honra, não estou querendo galardões para mim. E é interessante que o que foi profetizado em volta de Baraque, a atitude de Baraque, a reação de Baraque, não mudou o que Deus tinha determinado para o seu povo. E eu fiquei olhando para a situação de Baraque, num momento assim, Débora, para mim, irmãos, isso aqui aconteceu comigo. Débora me trouxe a seguinte lição, para nós hoje, Débora é a igreja. Nós não podemos, o que Baraque pede para Débora, é como se hoje você falasse assim, se a igreja for comigo, se meu aprisco for comigo, se o meu ministério for comigo, a gente vai, mas sozinho. Fiquei olhando para esse texto e falei assim, olha, para os nossos tempos hoje, é muito bom a gente se humilhar e não querer fazer nada sozinho. É muito bom a gente conhecer as nossas limitações e saber que eu não posso fazer nada sozinho. Baraque, você vai ver aqui o cântico de Débora. Débora continua dando algumas alfinetadas em Baraque, mas qual é o versículo de 1 Pedro 5,6? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Sabe onde eu fui encontrar a exaltação a Baraque, irmãos? No capítulo 11 de Hebreus. Olha que coisa interessante, isso me chamou muita atenção. Vai lá para Hebreus 11, 32. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido por todos nós como o capítulo da fé, não é? O capítulo que nos ensina o que é fé. Aí começa a ter a galeria dos heróis. E na galeria dos heróis, no capítulo de número 32, não é Débora que é citada, mas Baraque. Olha só o que diz o versículo de 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, ele começa a falar da época dos juízes aqui, ó. De Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité. Esses 4 indivíduos aqui são juízes que aparece a história dele no livro de Juízes. Deus honra Baraque, Deus coloca Baraque nos heróis, no panteão dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. A sua humilhação, a sua disposição de colocar-se diante de Deus, numa época difícil, as suas limitações, e abrir o seu coração. Ele falou assim, não, eu não vou, sem você eu não vou. E Débora ainda tira uma casquinha de Baraque e fala, tudo bem, eu vou, mas a honra não vai ser para você. E é interessante que a gente fica pensando que Débora está falando sobre a honra que vai ser dada a ela, e não, ela está falando sobre Jael, uma outra mulher, a quem mata Cícera. Aí depois vocês conhecem a história de Débora aí, tanto é que no cântico de Débora, ela honra Jael, né? Mas irmãos, eu achei impressionante isso, porque eu consegui fazer uma conexão entre a expressão de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, a seu tempo o Senhor vai exaltar, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é na minha visão, não foi nem na visão de Débora,
foi exatamente na visão do Senhor, quando milhares de anos depois, quando está se falando da galeria dos grandes heróis da fé, quem aparece lá no meio? Baraque. Achei impressionante isso, porque consegui então compreender que quando você está diante de um desafio desse, que é você experimentar a bênção da humilhação, eu estava aprendendo tanto com Baraque, como com o próprio Cristo, e com o estímulo que 1 Pedro nos traz, que realmente a humilhação é uma coisa que depende exclusivamente de mim. Eu preciso me humilhar, eu preciso me desarmar diante de uma possibilidade de humilhação. Então, vamos ver o exemplo de Jesus agora. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Olha que coisa maravilhosa que você vai encontrar aqui. Versículo de número 5. Olha o exemplo máximo nosso. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus, olha a bênção de 1 Pedro 5,6, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Vocês percebem que a atitude de humilhação de Cristo foi uma decisão dele. Uma decisão dele. E eu queria dar uma dica aqui para você: quando você tiver a oportunidade de ser humilhado por alguém da sua mesma fé, faça isso daqui, ó. Irmão, não responda, não se defenda, faça isso daqui que o pastor vai falar para você. Irmão, ore por mim, para que Deus mude isso na minha vida. Cara do céu, que tapa na cara que você dá para quem está te humilhando. Fica totalmente sem, é o mesmo princípio de não pagar o mal com o mal de Romanos 12, né? Lá no final, a ninguém vigueis, não pagai o mal com o mal, mas se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque você vai juntar brasas na cabeça dele. Irmãos, que coisa maravilhosa. A bênção da humilhação está exatamente na expectativa de que Deus está no controle disso, e no tempo dele, aquela situação de humilhação será mudada. Outra maneira de se humilhar diante das situações em que você enfrenta, o silêncio. Irmãos, não responda se você não tem palavras desassociadas da ira para isso. O silêncio é outra maneira de se humilhar diante de uma situação adversa, diante das acusações, diante do que está sendo dito. Aí vem Tiago e nos fala para sermos prontos para ouvir. É difícil isso, mas eu quero que você saiba, é difícil se humilhar, mas eu quero que você saiba que há uma bênção, há uma promessa ligada à humilhação, que é uma ação de Deus.
Olha só o que vai acontecer com você depois de você ouvir isso aqui. Você vai ser testado. Vai aparecer algumas oportunidades. A mais legal que eu gosto é essa: ora por mim, com a cara de me dar um pedaço, sabe? Não faz cara de bravo não, faz assim, ó. Irmão, ora por mim, para que Deus mude isso. A pessoa começa, ai, tadinho. Ou então silêncio. De repente você não vai lembrar disso, você vai ficar em silêncio. Vai colocar isso diante de Deus. Mas pastor, eu não vou ser hipócrita não? Não. Porque a Bíblia diz assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. Não dá para você evitar a vontade que você está de esganar quem está te humilhando. Isso é inevitável. Só não esgana. Irai-vos, mas não pequeis. Porque a bênção virá se você, nesta hora, você abençoar a pessoa com o seu silêncio ou com um pedido de oração. Oração. Porque, irmãos, a bênção virá, a Bíblia diz que a ausência dessa disposição da humilhação nos expõe ao inimigo. Satanás começa a se aproveitar disso. Onde há o orgulho, onde há a soberba, onde há a desavença, a ira sendo colocada em prática em forma de vingança, aí o diabo vem, deita e rola. Voltemos lá para o texto original que eu citei para vocês, 1 Pedro, bora lá. E aí já vou concluir, tá bom? 1 Pedro, olha só que coisa maravilhosa. Você vai lá, e você chega no versículo de número 6, lemos, né? Aí a Bíblia continua dizendo assim, ó. Versículo 7, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Confie que o Senhor vai cuidar dessa situação. Aí, de repente, Pedro dá esse toque aqui para nós. Estejam alerta, vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Quem vai ser alvo de Satanás? O soberbo, o orgulhoso, o que prefere ter razão do que ser feliz. E a bênção final, irmãos, está exatamente no aviso que a Bíblia nos dá. Olhe agora para o mesmo capítulo, porém para alguns versículos acima. Versículo de número 5. Da mesma forma, jovens, sujeitai-vos aos mais velhos. Aí a Bíblia vai falar, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus opõe-se aos orgulhosos. Deus opõe-se aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes.